Fala pessoal, bora para mais um papo aqui do RH Summit Live Show. E antes da gente começar, eu já vou avisar que este é um conteúdo gravado, já para a galera não estranhar ou ali no chat me mandar alguma mensagem de é gravado, é ao vivo. Estou fazendo esse combinado com vocês aqui do começo já para vocês identificarem. A gente vai ter um misto de conteúdos ao vivo e também de conteúdos gravados. Quando for gravado, eu vou avisar já no começo, tá bom? E agora a gente vai para um papo de um tema que a gente tem falado bastante nos últimos anos, que tem avançado aos poucos, mais devagar do que deveria e do que a gente precisava, e eu estou falando de bem-estar dentro das corporações. A gente tem falado bastante de saúde do colaborador, saúde mental, o resultado que isso traz para, o impacto que isso traz para o negócio, e também da dita cuja NR01, que está todo mundo aí tentando implementar, entendendo como é que funciona, como é que faz, mas vamos à raiz de tudo a gente falar de bem-estar do colaborador. Para isso, o meu convidado é o Ricardo Guerra, que é o CEO Brasil da Well Hub, que você provavelmente também já conhece como Gympass. Ricardo, é um prazer ter você aqui com a gente para falar desse tema que é tão importante que a gente precisa trazer dados para esse RH ganhar força na discussão. Prazer é todo meu, Léo. Olá, pessoal. Vamos que esse tema é ótimo e importante. Então vamos para a primeira perguntinha já puxando dados, né? Porque a gente tem falado bastante que o RH precisa usar dados para ancorar, até na hora de sentar na frente do CEO e falar, preciso aplicar determinado programa, trazer tal benefício para a empresa. 95% das empresas que medem o ROI dos programas de bem-estar conseguem ter resultados positivos. Mesmo assim, por que que isso ainda não é uma pauta importante, uma pauta de negócio para tantas empresas? Eu acho esse número ele vem crescendo nos últimos 10 anos, na medida que o nosso trabalho vem evoluindo, mas sem dúvida eu diria que a pauta, o assunto e a responsabilidade pelo bem-estar já não é mais do RH somente, Uhum. né? Eu acho que nenhum CEO, nenhum líder deveria ter o cargo que tem se ele não foca no bem-estar dos seus colaboradores, por um motivo muito óbvio. Não só a gente já viu os próprios RHs e as próprias empresas que mediram atestando um resultado positivo, mas a gente sabe que numa sociedade onde ansiedade, depressão, onde a gente tem desafios, né, do mundo moderno, telas, apostas, trânsito, atrapalhando, a gente precisa do ser humano completo, Uhum. onde ele começa a trabalhar bem, se sentindo bem, para fazer o bem para aquela empresa, para o consumidor, para o cliente, para as pessoas que estão em volta. Então, o bem-estar ele surge como uma alavanca para amenizar e potencializar a capacidade humana, não só do ponto de vista individual, mas também do ponto de vista das microsociedades, das microculturas que tem em cada uma das empresas. Então, o bem-estar ele tem um impacto grande no absenteísmo, no turnover, no custo de saúde, ele tem um impacto grande na performance do colaborador, que já foi medido de diversas formas. Então, de novo, líder, CEO, sua cadeira, ela não existe se você não cuidar do bem-estar dos seus colaboradores. Então, não é só um tema para o RH. E tem números que comprovam, das 100 maiores empresas nos Estados Unidos que investem em bem-estar, a taxa de retorno anual das suas ações é maior do que qualquer índice comparativo do mercado, validando não só, né, a semana, o dia a Uhum. dia do que a gente acompanha com os nossos times, mas principalmente o ano a ano na valorização das empresas, né, reforçando aí para os investidores que estão buscando empresas melhores, né? Aquele velho ditado, cuide dos seus colaboradores para eles cuidarem da sua empresa. Já pega esse papo, gente, já manda aí para o CEO da sua empresa dar uma olhada, para ele ver alguns dados, algumas coisas, porque a gente sabe que santo de casa muitas vezes não faz milagre, e muitas vezes a gente está falando a mesma coisa que o Ricardo falou aqui. Só que como é de casa, fala, não, é papo do RH, é papo de psicólogo, acaba não avançando. Então, manda esse papo já para ele assistir. E nisso eu já puxo a nossa segunda pergunta, que são os maiores desafios para implementar, acho que na verdade é implementar e integrar esses programas de saúde dentro da cultura de bem-estar aí, da empresa. Como que a gente faz para superar? O que que você dá de dica para esse RH trazer já no seu to-do ali para falar com o CEO? Boa, Léo. Importantíssimo. A gente tem
operação em mais de 10 países. Esse é um tema frequente em todos os países, né? O Brasil, 5% das pessoas têm uma mensalidade de academia. Na Europa, esse número chega a 20%. Mesmo na Europa, esse número sendo bem maior, o grande desafio que a gente encontra nas empresas é o engajamento dos colaboradores. E a gente tem concorrência em diversos países e, observando os vários mercados, realmente o maior foco de tentativa de aprendizado da nossa concorrência é o foco no engajamento. E a gente não vê muito sucesso por aí afora, né? O El Hub, a gente faz isso há mais de 10 anos. E a nosso aprendizado, a nossa experiência tem muito do que a gente aprendeu com esses RHs, com as empresas que são clientes, e a grande maioria das empresas são clientes da gente há mais de 10 anos, estão com a gente até hoje, tem programas com 40%, 50%, 60% de engajamento. O que muda e qual que é o desafio? O desafio é você tornar a estratégia, o benefício, a iniciativa parte de um nível maior do que a organização está olhando. Como que a forma que eu enxergo o benefício faz parte da minha cultura? Como que a forma que eu enxergo o benefício de bem-estar faz parte da minha contratação, da minha retenção e dos diálogos que eu tenho dentro da empresa, né? Então, o que a gente trabalha com os nossos clientes é garantir não só as comunicações frequentes, mas que elas façam parte do dia a dia da própria cultura da empresa. A gente não está ali para mudar a cultura de nenhuma empresa, a gente está ali para garantir que o bem-estar passa a fazer parte da cultura dessa empresa. Na medida que um RH, que um líder, um CEO, um CHRO, né, os líderes da empresa embarcam essa cultura dentro de tudo que eles fazem, o bem-estar passa a ser uma dinâmica social, né? A gente falou na pergunta anterior sobre telas, sobre redes sociais, sobre apostas, sobre os vícios da sociedade que tomam um tempo e o dinheiro do colaborador. No nível individual, as estatísticas não favorecem o indivíduo. Quando a empresa embarca nessa jornada, e a gente tem as fórmulas para contribuir para que essa jornada seja perene, não só no lançamento, mas ao longo dos anos, a microsociedade mudando e alterando, né, a cultura faz com que os colaboradores cada vez mais embarquem na jornada de bem-estar. Então a gente vê empresas saltando 10, 15 vezes o número de pessoas que fazem atividade física. Se a empresa já tinha algum benefício de bem-estar ou algum tipo de iniciativa, a mesma coisa. A grande maioria das trocas que a gente tem, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos e na Europa, o El Hub consegue entregar de 10 a 15 vezes mais do que tinha ali de padrão naquela empresa. E o trabalho feito a 4 mãos, garantindo que seja perene. Então, o esforço ele acontece, mas não forçado. Ele passa a ser natural da própria cultura. E a gente vê coisas incríveis acontecendo. Tem cliente nosso que chega a bater 80%, 90% de pessoas utilizando, dependendo do tamanho do segmento da empresa. E eu acho que é um ponto da gente ser preventivo na questão de saúde do colaborador. E não reativo como fomos até hoje. O que acontece? O colaborador adoeceu, ficou afastado, se a sua empresa disponibiliza plano de saúde, tem todo o custo por trás de um plano de saúde. A partir do momento, como você falou, que eu trago um benefício e ele se integra com toda a cultura da empresa e passa a ser algo realmente utilizado, porque a gente sabe que se não tem o reforço, se não tem o apoio, se não tem o líder como aliado, o benefício vai caindo em desuso e vai diminuindo o engajamento em torno disso. Mas acho que o principal é a gente pegar esse olhar de ser preventivo nas coisas. É um benefício bacana, faz sentido para a galera, mas eu estou prevenindo uma série de outras coisas que poderiam vir depois com esse colaborador sedentário, sem essa consciência de benefício que ele pode utilizar. E aí isso também reverbera em um colaborador mais disposto, mais produtivo, mais criativo. Entra uma série de fatores que não é 2 mais 2 para a gente medir, acho que tem que somar uma série de dados, mas sim, tem aí a comprovação de estudos e não são qualquer estudo, são universidades renomadas no mundo que trazem essa visão mesmo de que traz um impacto. Então, sentou na frente do diretor, do CEO, ou seja quem for para quem você se reporta, traga esses dados, mostra que
espera aí, é fazer mais com menos? Tá aí uma forma. Você tem um colaborador mais produtivo, exatamente por ele estar usando um benefício de saúde. E é nesse ponto que agora eu já venho com a terceira pergunta, que é como pegar esse líder e torná-lo realmente um aliado, seja com gincanas entre a própria equipe, como está rolando aqui, a gente usa o El Hub e o pessoal está enlouquecido com gincana todo mês, um check-in, 2 check-in, vale isso, vale aquilo, vale aquele outro. Movimentou a galera, engaja as pessoas em torno de alguma coisa. Como que eu faço esse líder se tornar um embaixador do bem-estar mesmo nesse sentido? O líder, ele tem interesses. De vez em quando, naturalmente, o bom líder ele já se importa e já investe no bem-estar dos colaboradores já de partida por crença, né? Quando a gente consegue conectar, né, o resultado de uma área, né, a uma cultura melhor, uma cultura de confiança, uma cultura onde as pessoas se sintam seguras, e quando a gente tem pessoas investindo no bem-estar, né, os diálogos mais favoráveis, eles florescem. A gente tem casos que a gente observa redução do nível de agressividade, a gente tem casos que a gente observa redução no nível de toxicidade de uma cultura, quando essa cultura começa a ter outros tipos de dinâmicas acontecendo, né, do happy hour para um spinning, né, um desafio onde as pessoas estão se desafiando a dar mais passos, as pessoas estão se desafiando a ir mais na academia, e aí você tem um boost, né, um potencializador hormonal em cada uma das pessoas, tudo isso vai melhorando. Então tem que ter conversa com esses líderes, e a gente tem mecânicas e diálogos que a gente oferece esses estudos para contribuir com o líder. O RH, ele funciona no facilitador para que essa comunicação, ela parta do líder. Então, em vários lançamentos de clientes nossos, antes de abordar todos os colaboradores, a gente tem uma conversa com os líderes da empresa, a gente mostra os resultados, a gente mostra o potencial. Os que naturalmente já se engajariam vão e começam a falar disso de forma mais natural, e os que entendem a força disso, eles também conseguem usar isso para facilitar o dia a dia deles com as suas equipes. Por isso que, para mim, um líder hoje que não tem diálogos ou se preocupa com o bem-estar da sua equipe, ele é um líder que não faz aquilo que é sua responsabilidade mais. Então, quase que o lado contrário disso o RH deveria ter ferramentas, seja através de clima, seja através de turnover por liderança por área, para entender problemas na cultura dentro daquela microgestão. E o líder é fundamental, né? Líder, quando está engajado na empresa, a gente tem resultados muito superiores de pessoas utilizando a plataforma do que quando ele não está engajado. A gente tem números que mostram a frequência de equipes mais engajadas conseguem ter, né, mais vezes idas às academias e utilizações de diferentes plataformas do bem-estar. Então, essa equipe utiliza sono, utiliza meditação, mindfulness, nutrição, e com isso o benefício cresce na empresa como um todo, as pessoas se tornam mais saudáveis e os ROIs de saúde, bem-estar, retenção, turnover, eles se tornam mais aparentes. E aí eu vou puxar que normalmente quando a gente fala de bem-estar, a galera raciocina com as enterprises, que já tem uma estrutura muito maior, o RH tem mais gente também. E aí, não, isso aqui é um produto só lá para... Eu só vou colocar quando... Ou como eu já ouvi, eu vou ter isso quando eu faturar X milhões. Mas isso pode ser aplicado desde o nascimento de uma empresa, desde o começo, já como parte da cultura, ou você que está numa fase de crescimento acelerado, não dá para você deixar para olhar para isso só lá no final, porque você vai perder muita gente no caminho, vai perder produtividade no caminho. Então, o que você diria para o cara que é de uma pequena e média empresa, o SMB, PME, uma startup, como que esse cara integra esse benefício, traz um El Hub? Acho que antes de um próprio El Hub, uma consciência de que o bem-estar é parte necessária para que o negócio dele se mantenha de pé, né? Sem dúvida. Segunda-feira, eu almocei com o CEO de um escritório de advocacia, uma empresa de mais ou menos 100 colaboradores,
onde o CEO já há muitos anos eles trabalham a ferramenta de bem-estar e premiando, né, no final do ano, e aí tem métricas que eles utilizam de peso, de frequência, né, de quantas vezes cada um vai na academia, eles premiam os colaboradores que tiveram um ano melhor Uhum. no bem-estar. E ele estava me dizendo que as pessoas têm muito orgulho da forma com que ele aborda, ele apresenta esse plano, esse resultado anualmente. Ele dá o exemplo, porque ele também se cuida, e grau de afastamento, grau de saída, né, de absenteísmo por motivos médicos é quase zero na empresa, né? E isso, óbvio, é uma empresa pequena ainda de 100 colaboradores. As empresas menores, né, abaixo de 100, 200 colaboradores, elas têm uma taxa muito maior de utilização do que as maiores, porque a comunicação espalha mais rápido, a cultura de uma empresa menor, às vezes, é mais forte do que de uma empresa grande, porque ela tem mais interação entre esses colaboradores. Então, os nossos programas para empresas pequenas funcionam mais rápido, o impacto, e, em alguns casos, com proporcionalidade maior, ou seja, maior taxa de adesão. E muitas empresas pequenas, não só elas oferecem o Wellhub igual em empresas grandes, como elas aumentam o desconto ofertado ao colaborador, para ter pacotes mais competitivos de concorrer por colaboradores e talentos que as grandes empresas estão tentando puxar para suas empresas. Então, eles batem na nossa porta, além de comprar o Wellhub que a gente, né, já disponibiliza para as empresas, ela fala, eu quero investir, eu quero que meu colaborador tenha acesso a esse plano grátis. Quero que meu colaborador tenha acesso aqui a um plano com subsídio ainda maior. A grande maioria já começa, obviamente, com Family Member, porque né, a gente tem visto a cultura das empresas trazendo os familiares para próximo das suas culturas ainda mais forte. O colaborador que tem, né, no seu parceiro, na sua parceira, alguém que admira e faz parte de um benefício da empresa, está mais conectado. A tendência é que na hora de uma dúvida se essa pessoa continua ou não na empresa, ela vai ter o apoio de casa. Então, cada vez mais, todas as empresas vão ter o acesso ao Wellhub, né? A gente estava conversando anteriormente que o ano que a gente está tendo agora é o melhor ano da nossa história, as empresas estão cada vez mais buscando, e não só elas querem o Wellhub normal, elas querem que os colaboradores tenham acesso a planos grátis, a planos melhores, porque elas enxergam que isso é um benefício de bem-estar, mas também uma forma de ter uma retenção maior e uma atratividade melhor dentro da sua empresa. Vou grampear algumas coisas da sua fala, Ricardo. Acho que, primeira coisa, quando o CEO da empresa compra a ideia, todo mundo vai comprar a ideia, porque não fica só o RH ali guerreando, querendo trazer aquele benefício. Lá em cima comprou, a liderança comprou, facilitou a nossa vida ali embaixo em 50%. Que aí o nosso papel é o quê? Comunicar, reforçar e, principalmente, que a gente olhe para esses dados e comece a fazer as correlações. Colaborador que mais produz está usando, começa a fazer várias correlações que você vai descobrir vários dados. Basta que você faça as perguntas certas. Então, de forma mais resumida aqui, que a gente construa os aliados com a alta liderança, com a média liderança, que a gente comunique as coisas. Acho que você traz um ponto de comunica primeiro o líder antes de ir para a equipe, porque no final da história o colaborador vai tirar dúvida com o líder. E o terceiro ponto é que tenha a manutenção, a sustentação disso. Não adianta, gente, janeiro colocamos o benefício aqui. Junho, você vai olhar, já metade já não usa mais. Dezembro, ninguém mais está usando. Então precisa de sustentação e continuidade e principalmente a intencionalidade. Qual o meu objetivo ao colocar aquilo? Perfeito. E que no final da história a gente assuma também compromissos. Implementando isso, eu consigo reduzir talvez o indicador de absenteísmo, consigo melhorar o índice de pessoas afastadas por doença, consigo melhorar o quê? Porque aí a gente também se compromete com alguma coisa que é uma meta de negócio e a gente consegue também trazer para isso. Acho que, de forma resumida, eu pego isso do papo para levar para essa galera, já anota aí também no resumo,
Te agradecer, Ricardo, por mais uma vez estar com a gente aí, compartilhando um pouco do que vocês têm feito, acho que do impacto que isso gera lá na ponta. Porque no final da história, são pessoas que estão usando lá no final e pessoas que concretizam, que fazem acontecer dentro das empresas. Então, cuidado com elas é essencial. E aí, quer deixar a sua dica de ouro, sua mensagem final para a galera, fica à vontade, hein? Bom, pessoal, acho que o mais importante, de novo, é a gente continuar tendo esse diálogo. A gente precisa estar cada vez mais focado em ajudar as pessoas a terem um melhor bem-estar. A jornada é individual, mas a cultura é um dos principais fatores de alavanca para que o ser humano melhore. E você que ainda não tem o L-Hub contratado na sua empresa, conversa com o nosso time e a gente pode te ajudar e a demonstrar em números porque que isso vai ajudar a sua empresa a faturar mais, ter redução de custo e ter um time mais motivado e mais saudável. Inclusive, quer falar com o pessoal do Hub, no topo do chat aqui, já tem um botão ali para o pessoal já cair direto lá falar com o teu povo, para conhecer um pouco mais das opções. Opa. De novo, estou reforçando um ponto principal que eu tenho batido bastante esse ano para o RH Summit. Você que é de uma startup, de uma PME, é sobre a gente decidir o que a gente prioriza dentro da estrutura que a gente precisa para a nossa empresa. Não precisa fazer tudo que todo mundo está fazendo ou que o mundo está te dizendo que é uma tendência. Mas olha com um olhar bem crítico do que faz sentido e o que vai gerar resultado para a sua empresa. Que na hora que a gente senta na frente do diretor financeiro, o CFO, o diretor de tecnologia, o CTO ou o próprio CEO, ou em muitos casos o dono da empresa, ele quer ouvir o que a gente está fazendo para melhorar o resultado do negócio dele. Então, seja crítico, pesquise, faça perguntas e traga coisas para a sua empresa que realmente fazem sentido e que também gerem impacto para o negócio, para o resultado como um todo. E aí, pessoal, daqui a pouco a gente volta com mais um papo aqui do RH Summit Live Show, para a gente continuar falando da união das três inteligências, a humana, a artificial e a comportamental. Até já!